Testamento, ele foi manipulado ou ele foi preservado? É isso que nós vamos ver sobre os escritos do primeiro século. Muitos acreditam. Galerinha, a paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pastor Wagner Nunes passando por aqui. E desta feita, nós vamos reagir ao vídeo da Madame das Heresias. E desta vez, como não é surpresa para mim, ela trouxe uma objeção ao Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento foi manipulado. Nós vamos reagir a esse vídeo, mas eu gostaria de pedir para você, se você não for compartilhar, se você não for nos ajudar, fica difícil. Então, mete o dedo nesse like aí, compartilha, se inscreva. Por quê? Porque o YouTube e as plataformas entenderão que os meus conteúdos são importantes. E aí ela vai compartilhar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no que a Madame das Heresias trouxe para nós, certo? Vamos lá. Acreditam que o Novo Testamento foi preservado ao longo dos séculos, mas a verdade é que nele existem milhares de variações. Estudiosos e acadêmicos dizem que cerca de 400 mil variações existem nos textos. Primeiro ponto, quais são esses estudiosos e acadêmicos? Porque estudioso acadêmico tem em vários campos. Tem ateus, liberais, tem teólogos conservadores, ortodoxos, tem de linha mais libertinas, então tem vários. Mas ela não cita quais são, né? Vamos continuar. Diferentemente do Tanar, o que você conhece como Antigo Testamento, o Novo Testamento não tem nenhum original preservado. O que existem e o que foram encontrados foram manuscritos, fragmentos e divergentes um do outro. Ela disse o seguinte, que o Novo Testamento, ele não tem as cópias dos originais. Dizendo assim, diferente do Tanar, que é o Antigo Testamento. Pois ela é judaizante, né? É aquela, sei lá, se ela é judia, mas eu só sei que ela critica o Novo Testamento e diz que o Novo Testamento é diferente do Antigo. O Antigo Testamento, no caso, é melhor que o Novo, porque o Novo Testamento, ele não tem os originais. E a pergunta é a seguinte, faz esse vídeo chegar até ela. O Antigo Testamento tem as cópias dos originais? Alguém pergunte para ela, pelo amor de Deus. Ela está acusando o Novo Testamento pelo fato do Novo Testamento não ter as cópias dos originais. Alguém pergunta para essa criatura de Deus se o Antigo Testamento tem os originais. E esses fragmentos encontrados eram cópias de escribas. Escribas que mudavam as palavras, as frases e muitas vezes até a doutrina. Bart Ehrman, um especialista em crítica textual, diz que no Novo Testamento existem mais variações do que palavras. Isso... Olha só que interessante. Ela diz que o Novo Testamento, né, não é confiável porque tem muitas variações. E ela vai citar Bart Ehrman. Mas quem é Bart Ehrman? Bart Ehrman é um teólogo liberal, agnóstico, já foi evangélico, porém, hoje ele caiu mais pro ateísmo, tá? E ele critica o Novo Testamento. Ela cita Bart Ehrman. Mas Bart Ehrman não critica apenas o Novo Testamento. Ele critica todo o Antigo Testamento também. Então, ela citar Bart Ehrman para criticar o Novo Testamento e não criticar o Antigo é maldade. Vamos ver o que o Bart Ehrman diz sobre toda a Bíblia. Olha só o que ele diz. Bart Ehrman, ele vai dizer o seguinte. Ó. Como nos ajuda a dizer que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, se não temos as palavras que Deus inspirou inerrantemente, mas apenas as palavras copiadas pelos escribas, às vezes corretamente, às vezes, abrindo parênteses, né? Muitas vezes incorretamente. Então, citar Bart Ehrman para falar mal do Novo Testamento
e querer aliviar o Antigo é maldade, porque o próprio Bart Ehrman, ele critica toda a Bíblia. Então os mesmos problemas que tem no Novo, também tem no Antigo Testamento. Vamos continuar ouvindo a Madame das Heresias. Isso não significa que tudo ali seja falso, mas significa que foi inserida traduções, edições e inserções posteriores, o que é completamente diferente do Taná, cuja preservação é comprovada através de textos milenares. Opa! Agora ela falou que explicitamente a diferença. O Novo Testamento tem discrepâncias, tem erros, tem interpolações dos escribas, diferente do Taná. Mas vamos ver aqui se realmente o Antigo Testamento tem algumas supostas, vamos dizer assim, variações textuais. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse livro aqui, inclusive eu até indico, tá? Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Ela disse que o Antigo Testamento não tem os mesmos problemas de variações textuais do Novo. Mas não é verdade. Ó, só que nesse livro, Norman Geisler, ele acha supostas, né, contradições, erros e variações supostas. Porque na verdade a Bíblia não tem erro. A Bíblia tem problemas, às vezes, de identificar uma palavra, uma frase, alguns detalhes que é erro de copistas. Não significa que Deus errou. Mas só no Antigo Testamento nós temos dezenas delas. No Gênesis tem muitos, Êxodo tem muitos, Levítico tem muitos, Números tem muitos, Deuteronômio. Em suma, todo o Antigo Testamento tem os mesmos problemas textuais do Novo Testamento. Eu não vou falar tudo aqui porque não dá tempo. Então dizer que o Antigo Testamento é confiável, é mais confiável do que o Novo Testamento, é de uma maldade ou ignorância sem precedência, tá? Então, gente, o que eu vejo? Eu vejo que, infelizmente, ou ela não tem conhecimento do que ela está falando, na minha opinião, ela não tem conhecimento, ou ela é maldosa mesmo, tá? Porém, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo que eu mostrei pra você, por gentileza, compartilha com mais pessoas. Então, concluindo, o Novo Testamento não tem erro. O Novo Testamento, ele é inerrante, assim como o Antigo Testamento. O que nós temos é falhas de pronúncias, copistas que erraram alguma coisa, porque Deus é infalível, mas o homem é falível, o homem erra. Então o que nós temos? Discrepâncias, variações que não mudam. Muitas delas, nenhuma delas muda a palavra de Deus e o que Deus quis dizer através do texto bíblico. Isso aí, na realidade, ela está sendo maldosa, usando um teólogo liberal para falar mal do Novo Testamento, sendo que o mesmo liberal fala também do Antigo Testamento. Então, se isso servir para você, Deus abençoe, compartilha, gente, me ajuda a crescer aí, me ajuda a passar essas informações para essas pessoas, porque muita gente cai na ladainha de uma mulher dessa, viu? Tem muita gente seguindo ela. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima.